Muito bem, questão 26 da URGS de 2010. Não é uma questão difícil, mas é uma questão com um gigantesco pega-ratão. Bom, o que ele dá aqui? Superfícies equipotenciais, a gente está vendo aqui. Isso aqui é um campo elétrico uniforme, senão as superfícies não seriam assim, né? Como aqui da... O que é isso aqui? Superfícies equipotenciais de uma carga. São esferas concêntricas. Aqui tu tem, né, linhas paralelas equidistantes, isso aqui só pode ser um campo uniforme. O que a gente pode ver pelo desenho também? 600, 500, 400, quer dizer, o que nós temos aqui? Linhas de força indo para a direita, afinal de contas vai do maior potencial para o menor potencial. Não vou encher aqui de linha para não poluir o exercício, tá? Então, nessa situação o campo elétrico tem módulo, o módulo é constante e aponta para... Bom, eu já sei que ele aponta para a direita. Ele aponta para a direita, porque vai do mais para o menos. Direita. Com isso eu já cancelo a Dinamarca e cancelo a Equador. Tem que achar o módulo do campo. Quais foram os dados que eu tenho aqui? Aqui no enunciado nada. Mas eu tenho aqui as superfícies equipotenciais e tenho dois pontos marcados e me dizendo que a distância entre uma superfície é 0,1. O que a gente sabe? Olha a URGS, a distância na fórmula não é entre os pontos, é entre as equipotenciais. A distância que interessa é essa aqui, ó. O que eu tenho? 0,1, 0,1, 0,1. A distância entre as superfícies equipotenciais vale 0,3. A diferença de potencial do A para o B é o campo vezes essa distância. Qual é o potencial do ponto A? 500. Qual é o potencial do ponto B? 200. Entre 500 e 200 temos uma DDP de 300. 500 menos 200. O campo eu quero saber e a distância é 0,3. 300 dividido por 0,3 vai dar 1.000. 1.000 volts por metro ou newtons por coulomb, como você preferir. Com isso eu cancelo a letra B. Ah, que beleza. Minha última resposta depende, né? O que mudou é a última. Aí olha só. Agora vem o esquemão da URGS. Agora é horrível. E o mínimo trabalho a ser realizado por um agente externo. Aqui que está o problema. Cara, quando tu lê isso numa prova, abre o olho, cara. A URGS e a PUC gostam muito dessa história de agente externo. E Santa Maria também. O agente externo sempre vai realizar um trabalho de sinal oposto ao do agente interno, que é a força elétrica. O que é o trabalho? É a carga vezes a DDP. Como tu vai levar o próton até a posição B, né, o que diz aqui? Que o próton tem uma carga mais E e ele está fixo na posição A. Cara, o trabalho vai ser Q vezes VAB. Tu tá indo do A para o B. Quando é que vale a carga? A carga vale mais E, que é a carga do próton, né? Mais o valor da carga elementar, o E é a carga elementar. Qual é a DDP entre os pontos A e B? 300. 300, não 330. Então, o trabalho vai ser mais 300 vezes a carga elementar vezes a voltagem. Tá? Não pode ser joule, porque esse E teria que ter substituído por 1,6 × 10⁻⁹. Só que isso aqui é o trabalho da força elétrica, que é o agente interno. E a pergunta dele é o trabalho do agente externo, que tem sinal oposto. E aí, olha a sacanagem da URGS, tem a resposta negativa e a resposta positiva. Na fórmula, tu encontra o positivo. Resposta é América. O agente externo vai realizar um trabalho negativo. Olha a 27. A 27 é a mesma coisa. Eu botei uma em sequência da outra no livro para te pegar bem amanhã. A 27. Figura mostra a superfície equipotencial. O trabalho realizado por uma força externa. O sinal é oposto. Isso é uma coisa que tu tem que ter muito cuidado lá na leitura do vestibular. E te lembra que tu vai ter que te lembrar disso em janeiro, né? Não agora. Cara, ele te deu a carga e ele quer ir de A para C. O que interessa de A para C através do caminho ABC. A gente sabe que o que interessa no meio não interessa. O que vai ser o trabalho? O trabalho vai ser a carga vezes o VAC.
Afinal, tu vai indo do A para o C. A carga vale 10 na menos 6. Não precisa botar o 1. O que é o VAC? VA menos VC. Vamos abrir a fórmula direitinho para não correr o risco de errar. Então, quanto é que vale o potencial do ponto A? 3 volts. Menos, quanto é que vale o potencial do ponto C? 1 volt. O trabalho vai ser 3 menos 1, 2, vai ser 2 vezes 10 na menos 6 joules. Só que, de novo, quem que realizou esse trabalho? Quem realizou esse trabalho foi o agente interno, foi a força elétrica. O trabalho do agente externo sempre tem sinal oposto. Então a resposta é Canadá. Menos 2 vezes 10 na menos 6. E tu vê, tinha a resposta 2 vezes 10 na menos 6. É sacanagem. É sacanagem. A 28, da UFSC. Bom, tu tem duas esferas de raio R e 2R. Opa, uma esfera é pequenininha, ela possui raio R, e a outra esfera é granducha, aliás, é o dobro da outra em termos de raio, possui raio 2R. O que isso nos indica já antes de ler a questão? Ah, vai ter eletrização por contato. Eletrização por contato, corpos de tamanhos diferentes, as cargas ficam diferentes. São afastados por uma distância A. Inicialmente, a esfera maior tem um excesso de carga positiva mais que e a menor está neutra. Então, no início, essa aqui é mais que e essa aqui é neutra. Beleza? Encosta-se uma esfera na outra e em seguida as duas são reconduzidas à posição inicial. Quer dizer, a posição inicial é uma distância A. Tá? Muito bem. O que a gente sabe aqui? Eletrização por contato de corpos de tamanhos diferentes. Tu vai juntar as duas. Qual é a quantidade total de carga desse sistema? A quantidade total de carga desse sistema é mais que. Na hora que tu separar, vai ficar com Q sobre 2 para cada uma? Não, a maior fica com mais. O que eu te ensinei a fazer aqui? Divide o total da carga pelo total de raio, para te poder fazer o cálculo de cabeça, né? Qual é o total de raio que nós temos aqui? Esse raio vale R, esse raio vale 2R. Nós temos um total de 3R. Quer dizer, Q dividido por 3 fica Q sobre 3. Cada raio ganha Q sobre 3. Então, a carga pequena vai ficar com Q sobre 3. E a outra carga grande vai ficar com a diferença. O que é a diferença? 2/3 de Q. Te lembra sempre que o somatório final dessas duas tem que voltar a ser o valor de Q. Muito bem? Muito bem. Então, a força eletrostática entre as esferas é, né? Bom, o que acontece aqui? As duas esferas foram reconduzidas à situação inicial, que a distância entre elas valia A. O que nós vamos fazer aqui? Vamos pegar um... Ver se funciona aqui. Ver se eu consigo... Não, com a mesa não vou conseguir. Bom, eu vou usar aqui esse espaço aqui da 29, então, para resolver, tá? Senão vai ficar muito poluído. Então vamos começar aqui com a número 1. Certo, mano? O que é a força eletrostática? É K vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividido pela distância ao quadrado. Ok? K vale K. Quanto é que vale a carga 1? Q sobre 3. Quanto é que vale a carga 2? 2Q sobre 3. O que nós temos aqui? A distância entre elas, A ao quadrado. Isso aqui vai descer junto. Então, nós teremos K vezes Q ao quadrado. Não esquece que esses dois Q se multiplicam. Vezes 2 sobre 3 vezes 3, 9. Sobre 9A ao quadrado. Dá para simplificar o 2 com 9. Fica K vezes Q ao quadrado dividido por 4,5 A ao quadrado. E aqui diz que é 4. Tu vê só um vírgula aqui, né? Um tá errado. 2. A esfera menor tem carga 1/3, mais 1/3, e a menor, o mais 1/3, menor... Perfeito, a 2 está certo. 4. O potencial elétrico na esfera maior é a metade do valor do potencial na esfera menor. Cuidado com a eletrização por contato.
Depois do contato, as cargas possuem módulos diferentes, mas os potenciais são iguais. Afinal de contas, os elétrons só param de andar de uma carga para outra quando se extinguir a diferença de potencial. Então, com certeza, aqui, ó, após o contato, vamos mudar a cor, o potencial da esfera menor tem que ser igual ao potencial da esfera maior. Senão, não teria terminado a movimentação eletrônica. Então, a 4 diz, o potencial da maior é a metade. Não, está errado. Todo o excesso de carga da menor está localizado na sua superfície. Sim, condutores em equilíbrio eletrostático, a carga fica na superfície. A 8 está certa. A 16. O campo elétrico no interior da esfera menor é nulo. Sim, no interior de uma esfera não temos campo elétrico. 32. A diferença de potencial entre quaisquer dois pontos da esfera maior é diferente de zero. Cara, o potencial na superfície de uma esfera é constante. Então, se tu marcar um ponto aqui numa superfície, um ponto A, e tu marcar um ponto aqui na superfície, um ponto B, a diferença de potencial V a B vai valer zero, porque o potencial é o mesmo. Então, diz aqui que a diferença de potencial entre quaisquer dois pontos é maior ou diferente de zero. Não, é igual a zero. Então, a resposta é 2 mais 8, 10. 10 mais 16, 26. Questão bacana, tá? Vou limpar para a gente terminar essa aula e fazer a questão 29, Araius. Bom, essa questão 29 é uma questão de campo elétrico uniforme também, se não me engano, não me lembro, não li. Bom, o que diz? Que a tensão entre a superfície interna e externa da membrana varia, né, de menos 70 milivolts até mais 30 milivolts. Aí diz que a espessura média da membrana, coisa feia aquele risco, a espessura média da membrana é na ordem de 1 vezes 10 a menos 7 metros. E aí o que ele pede? Qual é a pergunta? Com essas informações pode-se afirmar que os módulos do campo elétrico através das membranas, quando não estão conduzindo e quando a condução é máxima, são respectivamente. É uma questão enrolada, com um texto grande, mas é pura aplicação de fórmula. Mas de novo eu sujei ali, cara, que loucura. Qual é a fórmula? A diferença de potencial entre dois pontos é o campo vezes a distância. O potencial de repouso aqui é menos 70. Campo é uma grandeza vetorial, então o sinal é desprezado. 70 milivolts. 70 vezes 10 na menos 3. O campo eu quero saber e a distância é 1 vezes 10 na menos 7. Então o campo vai ser 70 vezes 10 na menos 3, pura matemática, dividido por 10 na menos 7. O 10 na menos 7 sobe positivo, fica 10 na 7. Então, nós teremos aqui 70 vezes 10, 7 menos 3, 4, ou 7 vezes 10 na 5 volts por metro ou newtons por coulomb. Então, tá fora, tá fora, tá fora. Tá fora, só sobra a letra A. Mas que coisa. Claro, o que seria o outro cálculo? O outro cálculo seria 30 milivolts. Então, 30 vezes 10 na menos 3, dividido por 10 na menos 7, que vai dar também 3 vezes 10 na 5 newtons por coulomb. Beleza, então? Acabou essa aula.